A doutrina da cruz de Cristo, ela veio para nos proporcionar algumas coisas muito importantes para a nossa vida. Primeiro, aquilo que eu já estou dizendo para os irmãos: libertação, santificação, consagração, limpeza pela palavra. A doutrina da cruz de Cristo veio também para te proporcionar, sabe o quê? Veja lá 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 17 e 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes que crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Irmãos, tanto no grego quanto no hebraico, a palavra conhecer, conhecimento, ela tem um sentido de conhecer por experiência. Ela tem um sentido de conhecimento experimental. Vou te dar um exemplo. O médico conhece pela literatura, o que ele aprendeu na faculdade, que um determinado remédio cura. Mas ele nunca viu, na prática, alguém ser curado. Outro, porém, indica um tratamento que ele já testou pela prática que dá certo. Dizemos que a palavra de Deus, ela liberta. Mas se não conheço intimamente a palavra de Deus, ou só a conheço superficialmente, e nunca experimentei a eficácia dela na minha vida, que poder tem o meu testemunho e que proveito isso traz para a minha vida espiritual? Eu não estou me enganando? Não estou me tornando apenas um hipócrita religioso? Não vamos dizer nem hipócrita, porque há pessoas que não estão nem com hipocrisia, mas que não estão vivenciando o poder libertador da palavra de Deus. Eu conheci um evangelista que ele estava completamente atordoado, desorientado, porque ele frequentava vigílias, montes, e ele ia para tudo quanto é lugar de consagração que mostravam para ele. E ele falou para mim que ele estava completamente confuso e ele não sabia mais o que pensar. E eu fiz um desafio para ele: deixa de ir nesses lugares e você vai se propor a entrar durante uma semana. Você vai entrar no seu quarto com a sua Bíblia, vai pegar um papel e caneta, vai dobrar o seu joelho e vai pedir: Senhor, me ensina a tua palavra. E tudo aquilo que você for lendo, que você for estudando, e você sentir o Espírito Santo falar ao seu coração, você vai anotando. Faça isso por uma semana. E você vai ver o poder que essa palavra tem. Um tempo depois eu encontrei com ele, e ele disse para mim: nunca Deus falou tanto comigo como essa semana. Irmãos, conhecer por experiência, não conhecer por religiosidade, não conhecer porque outros falam ou porque você simplesmente lê a Bíblia. A Bíblia, quando diz crescei na graça e conhecimento, Pedro está se referindo a você conhecer as Escrituras de forma a experimentar a eficácia dela na sua vida. Porque ela limpa, que vimos lá atrás, ela poda, ela consagra, ela santifica. A saúde que essa palavra de Deus ela pode te proporcionar é uma saúde verdadeira, genuína e duradoura. Olha o que diz lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. A palavra novidade de vida, irmãos, ela tem um sentido no seu original de renovação, novo. Vem de um novo estado, algo que não está velho. A palavra, ela renova você. Vida é o estado de alguém que está cheio de vitalidade, vida real. Então, a morte de Cristo, ela veio nos proporcionar que andemos em novidade de vida. E como que eu vou conhecer isso se não for pelas Escrituras?
É isso que a obra de Cristo veio nos proporcionar. O que é Páscoa para você? Eu vou lhe dizer o que a Páscoa deveria nos fazer relembrar. Antes, eu quero mostrar para os irmãos, pela perspectiva médica, o que a morte de Cristo, ela, na visão médica, ela proporcionou ao Senhor Jesus. Em primeiro lugar, no Getsemane, quando ele entrou em grande agonia, lá no Getsemane. De acordo com médicos, pesquisadores, médicos, legistas, o que acontece é que a ansiedade extrema ocasiona a liberação de produtos químicos que rompem os vasos capilares nas glândulas sudoríparas. Em consequência, essas glândulas sangram e o suor brota misturado com sangue. O efeito disso é que a pele fica muito frágil, de modo que quando Jesus ele foi açoitado pelo soldado romano, no dia seguinte, sua pele ele deveria estar muito sensível, muito flácida. Em Mateus 26:38, diz assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. A Bíblia, ela diz que Jesus estava cheio de angústia até a morte. E em Lucas 22, versículo 44, diz que, posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. Veja que o médico, ele atesta que, sendo Jesus Cristo num estado de aflição, estando Jesus num estado de aflição tão grande, é possível sim que ele tivesse suado gotas de sangue. O flagelo de Cristo, a condenação injusta, ela proporcionou a Jesus uma tortura psicológica e emocional que nós não podemos descrever. Um médico que estudou os castigos afligidos pelos romanos disse: à medida que o açoitamento continuava, as lacerações atingiam os músculos inferiores que seguram o esqueleto, deixando pendurados tiras de carne ensanguentadas. As veias do sofredor ficavam abertas e os músculos, tendões e órgãos internos da vítima ficavam expostos. Sabemos que algumas pessoas morriam desse tipo de suplício antes da chegada do momento da crucificação. Para descrever com precisão os ferimentos causados pelo açoite, Zugibe, o médico legista, ele pesquisou os tipos de chicotes que eram usados no flagelo dos condenados. Em geral, eles tinham 3 tiras e cada uma possuía na ponta pedaços de ossos de carneiro ou outros objetos pontiagudos. A conclusão é que Jesus Cristo recebeu pelo menos 39 chibatadas, previsto pela lei mosaica, né? O que equivale na prática a 117 golpes, já que o chicote tinha 3 pontas. As consequências médicas de uma surra tão violenta são o quê? Hemorragias, acúmulo de sangue e líquido nos pulmões, possível lacerações no baço e no fígado. A vítima também sofre de tremores e desmaios. A vítima era reduzida a uma massa de carne exaurida e destroçada, ansiando por água, diz o legista. Em Isaías 53, versículo 5, nos dá uma ideia disso. Diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele foi ferido e foi moído. A palavra ferido, ela tem o sentido de traspassado, desonrado, perfurado. Ela aborda com tanta profundidade o que aconteceu com Cristo, que ela tem o sentido de ficar doente, ficar fraco, doente, dolorido. E a palavra moído, irmãos, para que você tenha uma ideia, o médico disse que ele ficou como que uma massa de carne, né? Realmente quer dizer que ele foi esmagado.
Você imagina, no momento do flagelo, você ser chicoteado de uma forma tão brutal, de uma forma tão agressiva, ao ponto que seus músculos sejam arrancados, seus ossos ficassem expostos, seus nervos. Imagina a quantidade de sangue que Jesus derramou já ali no flagelo. Alguns historiadores e especialistas dizem que muitos não chegavam à cruz, morriam ali mesmo. Em Isaías 53, versículo 10, diz assim: Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E literalmente, Jesus adoeceu na cruz. Antes da cruz, né? No flagelo. A coroa de espinhos, irmãos, no final do açoite, era colocada uma coroa na cabeça de Jesus, causando sangramento no couro cabeludo, na face e na cabeça. De acordo com o médico legista, nesse ponto de dor, de sofrimento, o que a coroa provocou no organismo de Jesus, ele descreve. Os espinhos atingiram ramos de nervos que provocaram dores lancinantes quando são irritados. A medicina explica isso. É o caso do nervo trigêmeo, na parte frontal do crânio, não é? As dores do trigêmeo são descritas como as mais difíceis de suportar, e há casos nos quais nem a morfina consegue amenizá-las. Em busca de precisão científica, o médico Zugibe, ele foi aos museus de Londres, Roma e Jerusalém para se certificar da planta exata usada na confecção da coroa. Entrevistou botânicos e em Jerusalém conseguiu semente de 2 espécies de arbustos espinhosos. Ele as plantou em sua casa, elas brotaram e cresceram. O pesquisador concluiu então que a planta usada para fazer a coroa de espinhos de Jesus foi o espinheiro de Cristo Sírio, arbusto comum no Oriente Médio e que tem espinhos capazes de romper a pele do couro cabeludo. Foi isso que a coroa provocou no nosso Senhor. A agonia e morte na cruz, irmãos. Ao chegar ao local da sua morte, de acordo com o médico legista, as mãos de Jesus foram pregadas à cruz com pregos de 12 a 15 centímetros de comprimento. Esses objetos perfuraram as palmas das suas mãos, pouco abaixo do polegar, região por onde passam os nervos medianos, que geram muita dor quando feridos. Já preso à trave horizontal, Cristo foi suspenso a essa trave, encaixada na estaca vertical. Os pés de Jesus foram pregados na cruz, um ao lado do outro, e não sobrepostos. Mais uma vez, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Jesus, a tradição, né? As imagens representam ao longo dos séculos, de acordo com esse médico legista, os pregos, eles perfuraram os pés de Jesus de forma um ao lado do outro. Então, os nervos plantares causaram dores lancinantes e contínuas, né? Um outro médico, ele afirma que a dor era totalmente insuportável. Na verdade, ela está além da descrição por palavras. Foi necessário inventar uma nova palavra para dor excruciante. Essa palavra significa literalmente dor da cruz. Veja só, foi necessário criar uma nova palavra, porque não havia nenhuma na língua que pudesse descrever a angústia terrível provocada pela crucificação. Depois de ter as mãos pregadas na viga transversal, de acordo com o médico, Jesus ele foi erguido para que esta pudesse ser colocada sobre a viga vertical, e seus pés foram pregados nesta. Também os nervos dos pés foram esmagados, e a dor era semelhante às das mãos. Nervos esmagados e cortados certamente causavam dor suficiente. Mas eu precisava saber que efeito o fato de estar pendurado teria sobre Jesus Cristo. Então o médico ele continua nas suas pesquisas.
O que essa posição causa ao corpo? Em primeiro lugar, os braços ficam imediatamente esticados, os ombros saem do lugar, as juntas se distendem por 15 centímetros aproximadamente. Dá para calcular isso com equações matemáticas simples. Jesus cumpriu a profecia do Antigo Testamento, que diz lá no Salmo 24, versículo 14, que predisse a crucificação de Jesus séculos antes dele morrer. E quando diz, todos os seus ossos estão desconjuntados. Uma vez que a pessoa está pendurada em posição vertical, continua o médico, a crucificação é, em essência, uma lenta agonia até a morte por asfixia. A razão para isso é que a tensão dos músculos e do diafragma deixa o peito na posição de inalar. Para exalar, a pessoa tem que firmar-se sobre os pés para aliviar por um pouco a tensão dos músculos. Ao fazer isso, o prego rasga o pé até se prender contra os ossos do taço. Depois de conseguir exalar, a pessoa pode relaxar e inalar novamente. Depois tem que empurrar-se novamente para cima para exalar, esfregando-se suas costas esfoladas contra a madeira áspera da cruz, e isso repete até que a exaustão total toma conta e a pessoa não consegue mais se erguer para respirar. Ao diminuir a respiração, ele entra no que é chamado de acidose respiratória. O dióxido de carbono no sangue é dissolvido em ácido carbônico, fazendo a acidez do sangue aumentar. Isso faz o coração bater de modo irregular. Quando o seu coração começou a bater irregularmente, Jesus deve ter entendido que estava chegando a hora da morte e disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Outro médico chamado Zugib, ele afirma, um médico legista muito conceituado nos Estados Unidos, ele diz, a isso somaram-se as lacinantes dores provenientes dos nervos medianos e plantares, o trauma na caixa torácica, hemorragias pulmonares decorrentes do açoitamento, as dores da nevralgia do trigêmeo e a perda de mais sangue depois que um dos soldados lhe arremessou uma lança no peito, perfurando o átrio direito do coração. Depois de realizar os seus exames e os seus experimentos, afirma o médico, eu fui às Escrituras. É espantosa a precisão das informações. Ao final dessa viagem ao Calvário, Zugib fez o chamado de sumário da reconstituição forense. E chegada à definitiva causa da morte de Jesus, em sua científica opinião, parada cardíaca e respiratória em razão do choque traumático e hipovolêmico resultante da crucificação. Outro médico explicou que choque hipovolêmico quer dizer que a pessoa está sofrendo os efeitos da perda de grande quantidade de sangue. Isso ocasiona 4 coisas. Em primeiro lugar, o coração se esforça para bombear mais sangue, mas não tem de onde tirar. Em segundo lugar, a pressão sanguínea cai, causando desmaio ou colapso. E em terceiro lugar, os rins param de produzir urina para conservar o volume que sobrou. E o quarto lugar, a pessoa fica com muita sede, pois o corpo pede por líquidos para repor o sangue que perdeu. Em São Lucas, no capítulo 23, versículo 46, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ele clamou em alta voz. No grego, tem o sentido de que Jesus chorou alto. Ele gritou de dor. Essa é a visão médica do suplício do Senhor Jesus Cristo. Ele começou a verter o seu sangue desde o Getsêmani. Ficou 6 horas pendurado em uma cruz. Pela ótica do direito, Jesus foi preso e condenado injustamente, sem direito à defesa. Na verdade, ele foi assassinado pela sociedade civil e religiosa, exatamente por não fazer parte de um sistema corrupto e pecaminoso. Seu reino não era desse mundo. Logo após a sua morte, vem a ressurreição. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 4, diz assim, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E voltando lá, irmãos, que eu já li em Romanos 6, 4,
De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Qual é a conclusão que você chega de tudo isso que eu tentei passar para você em tão pouco tempo? O que isso significa para você e eu? Há uma eternidade de gozo e paz que Deus quer nos dar. Mas para participarmos dela, visto que estamos imundos pelo pecado, foi necessário primeiro haver um resgate com preço de sangue. Por quê? Porque os nossos pecados ofendem a Deus. A punição teve que satisfazer completamente a justiça divina. Ninguém poderia fazê-lo senão o próprio Senhor. No Salmo 85, versículo 10, diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Somente Jesus pôde cumprir o que está neste salmo. O que a Páscoa representa para a sua vida? Para a verdadeira Igreja de Cristo, a Páscoa representa o resgate de nossas almas. Ela deve nos levar ao Getsêmani, à condenação injusta de um inocente, ao flagelo do nosso Salvador, à cruz e à ressurreição. Você tem certeza de que já está participando dessa bênção? Eu procurei resumir o máximo de informação para você. O que realmente é a Páscoa? Não é ovo de Páscoa, não é chocolate, não é confraternização de passar com a família e empanturrar-se de comida, de chocolate, seja lá do que for. A Páscoa de Jesus, irmãos, é nos levar, nos fazer relembrar o que aqueles momentos foram para o nosso Senhor. Ele foi o único que ficou 6 horas pendurado numa cruz, em agonia, porque os meus pecados e os seus pecados ofendiam a Deus e decretavam a nossa condenação eterna. Se ele não fosse a cruz, nós estaríamos perdidos por toda a eternidade. Se Jesus não fosse a cruz, se ele não suportasse o Getsêmani, se ele não suportasse o flagelo, se ele não suportasse a cruz, não estaríamos esperançosos de uma vida eterna com Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Ele pagou o preço do nosso resgate. Portanto, irmãos, sabemos isso através das Escrituras. A igreja tem sido um terreno fértil para gracejos, para meninices, para misticismos, para experiências extrabíblicas, para tantas coisas. A igreja tornou-se um circo, um palco, onde uma terra contaminada dá de tudo que não presta. Mas o Senhor, ele tem chamado a sua igreja, a verdadeira semente da igreja, para relembrar o que a Páscoa deveria ser para aqueles que realmente tiveram um encontro com o Senhor. A você que reconhece o que Jesus fez na cruz do Calvário por você, eu aconselho, faça da Bíblia a sua parceira, a sua única regra de fé e prática. Cuidado com as visões e revelações, cuidado com profecias, cuidado com experiências místicas, até suas mesmo. A Bíblia diz que nosso coração é perverso e enganoso. Ponha ao exame das Escrituras as suas experiências. Ponha ao exame das Escrituras as suas práticas e convicções. Ponha os seus projetos à luz das Escrituras. O seu nível, a sua comunhão com Deus. Como é que tem sido? Você tem vivido uma religiosidade? Você tem vivido simplesmente lendo a Bíblia como um livro histórico? Ou você tem vivenciado realmente, experimentado realmente o que essa palavra é capaz de te proporcionar? Verdadeira libertação. Ah, irmãos, quantos crentes enganados, quantos profetas que não aguentam um confronto bíblico, não aguentam um confronto. Quantos profetas eu conheci, irmãos, uma profetisa de muitos e muitos anos,
muitos e muitos anos. E uma vez ela disse para mim: olha, irmão, hoje eu consegui ler um capítulo da Bíblia. Uma pessoa sincera, uma pessoa que queria servir a Deus, mas dava muito mais valor às suas experiências místicas do que propriamente a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o justo é libertado pelo conhecimento. A Bíblia diz que a palavra santifica. A Bíblia diz que a palavra limpa para que você produza mais frutos. Você quer crescer? Você quer se consagrar? Envolva-se com a palavra. Ame a palavra de Deus. Estude a palavra do Senhor. Dê a ela o valor que ela merece na tua vida. Porque ela é viva e eficaz. Ela é capaz de fazer na tua vida aquilo que ainda não foi feito. Ela é capaz de transformar você de dentro para fora. Ela é capaz de guiar teus passos. Ela é capaz de conduzir você no caminho verdadeiro. Vigia. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e nos últimos dias seriam tempos trabalhosos. Toma cuidado. O diabo, ele trabalha na arte de enganar de uma forma até usar, entre aspas, passagens das Escrituras. Busque a Deus. Faça, não dessa data que o mundo está comemorando, mas dessa oportunidade de relembrar o tema Páscoa, de que Jesus é a nossa Páscoa. E sendo Ele nossa Páscoa, Páscoa é sofrimento, é agonia de Cristo, é vitória sobre o pecado, é o resgate da nossa alma. Que Deus te abençoe e que Deus possa completar a obra no seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus.